A transparência não deixa que a máquina pública morra pouco a pouco nas decisões tomadas às portas fechadas ou nas ações que ninguém tem a decência de explicar. Ela não permite que os dados e os documentos que poderiam salvar vidas, que poderiam ajudar os cidadãos e as cidadãs a exercer os seus direitos, fiquem trancadas a 7 chaves em alguma gaveta de órgão público. Por isso, comemorar os 11 anos da Lei de Acesso à Informação, a LAI, é celebrar a luz que dá a vida e previne as doenças do Estado. É reafirmar que toda a sociedade tem o direito de enxergar às claras e com nitidez o que as sombras do autoritarismo e da tecnocracia querem esconder. É também reconhecer o trabalho da Controladoria Geral da União e de todos os servidores e servidoras públicas que, de um modo ou de outro, trabalham para fortalecimento da transparência no poder público. Sei que o seu trabalho não é fácil, como não foi o do companheiro Valdir Pires, como foi o primeiro-ministro da CGU, e depois o nosso companheiro Jorge Arce, que tão bem representou o governo brasileiro no combate à corrupção. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Não entrega o cartão de vacina meu. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia. E o acesso à informação, como um direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Foi exatamente por isso que, ainda no meu primeiro mandato, fortalecemos os órgãos de controle e criamos o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Além de ampliarmos a capacidade de fiscalização, disseminamos entre todos os ministérios e órgãos públicos a cultura do trabalho às claras. O Portal da Transparência, criado em 2004, possibilitou a todos terem acesso detalhado aos pagamentos do governo federal a empresas e a pessoas físicas. E neste mutirão pela transparência, elaboramos a proposta da Lei de Acesso à Informação submetida ao Congresso em 2009. Depois de amplo debate, Câmara e Senado aprovaram democraticamente a versão final da lei, sancionada e implementada pela presidenta Dilma Rousseff. Os esforços pela transparência garantiram que os cidadãos recebessem sem demoras injustificadas as informações a que têm direito. E for além, mais do que esperar ser consultado, o Estado passou a disponibilizar uma quantidade sem precedentes de informações na internet. Ministérios e autarquias criaram seus portais de dados abertos com informações detalhadas sobre suas áreas de atuação. São dados e indicadores sobre a saúde e segurança pública, sobre setores regulados da economia, contratos governamentais, arrecadação e muitos outros temas. Toda essa história, todos esses esforços nos permitem afirmar: existe um Brasil antes da lei e um Brasil depois da lei. Minhas amigas e meus amigos, não são poucas as mudanças que a Lei de Acesso à Informação e, de forma mais ampla, a cultura da transparência na gestão pública trouxeram ao Brasil. E essas mudanças podem ser vistas nas mais diversas áreas. É o caso do jornalismo. Antes da lei, poucos profissionais da imprensa tinham acesso a documentos que deveriam ser públicos. Eles dependiam, sobretudo, da boa vontade de agentes públicos que, de acordo com seus próprios critérios, decidiam o que podia e o que não podia ser demonstrado. Hoje, o jornalista pode contar com mais informações oficiais, com maior qualidade,
para assim exercer melhor o seu ofício de informar a população. Do mesmo modo, foi a lei que possibilitou às entidades e movimentos da sociedade civil, em inúmeros casos, mostrar como o poder público vinha tratando os diferentes segmentos de nossa população. Violações de direitos foram identificadas e, com mobilização social, políticas públicas passaram a ser aprimoradas. Quero, portanto, dar os meus parabéns ao ministro Vinícius de Carvalho e equipe. Vocês têm feito um extraordinário trabalho no fortalecimento da cultura, da transparência no governo federal. Tem trabalhado intensamente para engajar estados, municípios e mesmo o setor privado nesses esforços. Também quero ressaltar tudo o que vocês têm feito para que a lei de acesso à informação se torne cada vez mais conhecida pela população. Amigas e amigos, a transparência, o acesso à informação e as políticas de dados abertos são aliados da vida. E todos nós que sofremos com a pandemia da Covid-19 podemos sentir isso na pele. Enquanto nossos vizinhos, amigos e parentes tinham a vida ceifada pela doença, enquanto as imagens do hospital lotados e gente sendo atendida nos corredores invadiu as telas das TVs e dos celulares, enquanto qualquer pessoa séria sabia da gravidade do que estava ocorrendo, o governo anterior tentou minimizar a situação. Informações eram sonegadas nas coletivas de imprensa. Agentes públicos eram constrangidos para não relatar o que ocorria. E até a página oficial da internet, com os dados da Covid, foi mudada para dificultar o acompanhamento pela população. A tragédia só não foi varrida para baixo do tapete porque as secretarias municipais e estaduais de saúde, no âmbito do SUS, continuaram a gerar e a tornar públicos os dados que precisávamos. Esses dados abertos possibilitaram a especialistas, à imprensa e a uma série de organizações da sociedade civil mostrarem todos os dias informações reais sobre a pandemia. Os atentados à transparência, contudo, não pararam por aí e foram além da área da saúde. O sigilo de 100 anos, algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado, os direitos fundamentais do cidadão, foi banalizado e profanado. Tentaram deixar a sociedade às cegas, justamente no momento em que o seu olhar era tão necessário para conter a sanha autoritária de quem estava no poder. Mas o sigilo teve pernas curtas. Uma das primeiras coisas que fiz ao assumir a presidência da República, em janeiro, foi dar à Controladoria Geral da União a missão de analisar mais de 200 casos de sigilos atribuídos pelo antigo governo. E solicitei que essa análise fosse feita sem paixões, mas de forma técnica e imparcial, em pleno respeito ao que está nas leis e na Constituição. O resultado é o que nós queríamos. O trabalho resultou na derrubada de mais da metade dos sigilos analisados. Jogou luz sobre as tragédias e os desmandos dos últimos anos. Superou interpretações equivocadas de nossa legislação. E foi além. Gerou enunciados para que não haja mais dúvidas sobre como disponibilizar ou atribuir sigilo a informações de agora em diante. Amigas e amigos, nosso povo e nossas instituições não admitem mais obscurantismo e sigilo. Estou certo de que poderemos sempre contar com a CGU, e ainda mais fortalecida e participativa, a partir do decreto que assinamos hoje, justamente quando comemoramos os 11 anos da Lei de Acesso à Informação. Esse é um dia de comemoração por tudo que já foi feito até aqui, e de celebração de uma lei que transmite uma mensagem clara a qualquer autoridade, a qualquer agente público do passado e do futuro. Não tentem lutar contra a transparência, pois ela vai prevalecer e não vai esperar 100 anos para isso. Muito obrigado.